Oi, nesse vídeo a gente vai falar sobre os quizzes das videoaulas da semana 3 da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1. Se você está assistindo aqui pelo YouTube e deseja nos apoiar, você pode ajudar o projeto do EAD Vídeos com qualquer valor com o Pix que está aqui do lado da minha câmera. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e doar com qualquer valor. E antes de a gente entrar no vídeo, para quem ainda não é inscrito no nosso curso de Python, Lógica de Programação com Python, aqui embaixo do vídeo a gente tem a descrição e o comentário fixado também com o link do curso. Esse curso você vai aprender tanto lógica de programação, como também a aprender os principais comandos da linguagem Python para você aprender a programar de verdade. Então, no curso a gente tem toda a parte dos conceitos teóricos, vários exercícios que eu resolvo e também muitos outros exercícios para você resolver na prática. E em breve também a gente vai voltar com as nossas lives para tirar as dúvidas e você também, se inscrevendo no curso, fica fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, onde eu tiro as suas dúvidas ali de programação com Python. Falando disso, então a gente pode voltar aqui para as questões. Então, chegamos aqui na primeira questão e ela é da semana 3, né? Videoaula 8, listas, tuplas e operadores. Dada a seguinte lista, formada por lembretes de coisas a realizar, indique as características dessa lista. Então, você percebe que de fato é uma lista, porque ela está aqui separada entre colchetes e vírgulas, né? Então, temos os colchetes aqui que começam e terminam a lista maior, e aqui a gente tem as vírgulas que separam cada um dos elementos. Percebe que aqui a gente tem uma string, outra string, aqui a gente tem um número decimal, e aqui dentro a gente tem outra lista, ó. Tudo isso daqui é outra lista que está entre colchetes. Então é uma lista que contém outra lista, e essa outra lista também tem um número e duas strings. Então isso é o que a gente chama de lista heterogênea. Por quê? Ela não é composta só por elementos do mesmo tipo. Você tem ali uma lista, você tem ali um decimal, você tem ali strings, e aí o tipo lista, o tipo decimal, o tipo string não são a mesma coisa. Então, por isso ela não é uma lista homogênea nesse caso. Uma lista homogênea é o caso de uma lista em que você tem todos os elementos do mesmo tipo. Então, seriam todos os números inteiros, todos os números decimais, todas as strings e assim por diante, que não é o caso aqui. Então, ela com certeza não é uma lista homogênea. Ela realmente é uma lista heterogênea, formada por diversos tipos de dados e até por sublistas, que é o caso dessa sublista aqui, tá? Então, a alternativa A aí fica como a correta. As outras alternativas, na C diz que ela é uma lista que utiliza os colchetes, mas tem elementos no quais estão faltando as aspas simples ou duplas. Não está faltando aspa aqui em nenhum lugar. Todo lugar tem string, está começando a aspa e terminando ali ao redor de toda a string, então também está incorreta. A D diz que é uma lista que utiliza os colchetes, mas deveria ser dividida em uma lista de elementos strings e outra formada pelos números. A lista tem elementos nos quais estão faltando as aspas simples ou duplas. Já vimos que não está faltando aspas simples nem dupla, né? Tá correto. O Python permite que as listas sejam heterogêneas. Então não precisa dividir aí, fazer esse negócio aí de dividir em strings e números, né? Isso não procede. Então, corretas aqui. Essa lista contém vários elementos, mas quando você executa no interpretador, tem-se um syntax error. O que é incorreto, porque não tem nenhum erro de formação aqui, né? Não foi ferida nenhuma regra da linguagem Python. Tudo que está aí é adequado de acordo com a sintaxe, ou seja, com as regras de formação de uma lista na linguagem Python. Então, realmente, a alternativa A é a correta. Então, temos aí essa lista com de fato mostrando que é possível na linguagem a gente ter vários tipos de dados dentro de uma lista só, configurando uma lista heterogênea, né? Então, é essa a ideia aqui da questão.
A próxima é da videoaula 9 de tipos de dados, uma questão bem simples. Considere que você deseja converter um dado que você entrou através de input para o número real usando o construtor. Indique qual a função que você utilizaria. Então, se a gente está falando de um número real, em Python a gente representa isso por float. Então, vamos usar o construtor, né? Vamos criar um float a partir de alguma coisa. Quando a gente usa um float, a gente tem que falar float. E aí aqui, ó, a gente tem que falar qual que é o número que vai entrar. Então, eu vou converter o que para float? Aqui no caso ele está falando que é um dado que entrou através do input. Então aqui dentro, o que o float vai receber para ele converter num número decimal é o que veio do input. Então, input lê o dado do teclado, lê ali o número que você está digitando, que vai ser inicialmente considerado texto, mas esse texto ele pode ser convertido para decimal através da função do construtor float. Então, aqui dentro, a gente vai colocar o input, tá? Então, o input fica aqui dentro do float, aí primeiro a gente lê o valor que a gente quer, né, que possivelmente é um decimal, e aí o float vai converter esse dado para, de fato, uma representação de um decimal. Então, é só você, tendo essa variável dado, como está em todas as alternativas, primeiro você lê o input e depois converte para float. Por isso é a alternativa A, com o input dentro do float, né? E aí, então, você vai ler os dados, isso vai ser uma string, e aí essa string vai ser convertida para float, porque essa conversão é possível. Então, isso aí é o que a gente chama de conversão explícita. Você está explicitamente pegando um dado, um valor de um outro tipo, no caso uma string, e convertendo isso para um número decimal usando o conversor aí do float. Então, você está fazendo isso explicitamente usando o construtor, usando essa função específica. Depois, no quiz da videoaula 10, que fala da biblioteca padrão do Python, a gente tem a seguinte questão. Você deseja calcular a raiz quadrada de um número qualquer utilizando o programa em Python abaixo. Indique qual alternativa está correta em relação a esse programa. Então, a gente tem aí na primeira linha o import math, para importar a biblioteca com as funções e constantes matemáticas que o Python oferece. E depois a gente tem uma variável x que recebe o resultado de math.squareroot, né, que é esse sqrt, que é a raiz quadrada. Então, isso vai calcular a raiz quadrada de 4 e vai te retornar um 2. Então, vamos às alternativas. A primeira diz que o programa está certo, mas deveria ler o número que você deseja calcular a raiz quadrada. E essa realmente é a questão correta, por quê? Porque aqui o que ele está falando é que você deseja calcular a raiz quadrada de um número qualquer. Né? E se eu coloco 4 aqui, ele só vai calcular sempre a raiz quadrada de 4. Não é de um número qualquer. Então a gente precisa fazer ali a leitura de um input, né? Uma variável ali que recebe o input e depois dar um jeito de esse input ser jogado aqui, né, na raiz quadrada. Então, o valor que eu li aqui, em vez de colocar um 4, aqui tem que ser o valor de alguma coisa que eu li. Né? Então, tem que dar um jeito de colocar aqui essa entrada do usuário ali para realmente ser um valor qualquer. O valor que a pessoa que está executando o programa consiga colocar ali o número que ela quiser para se converter esse número em um número decimal, né, e calcular depois essa raiz quadrada. A B diz que não é necessário colocar import math porque a sqrt é uma função da biblioteca padrão. Ela é uma função da biblioteca padrão, mas isso não justifica a gente não usar o import. Né? Funções da biblioteca padrão elas precisam sim de import. C diz que o programa está certo e calcula a raiz quadrada do número 4. O programa realmente calcula a raiz quadrada do número 4 e se fosse só isso que a gente quisesse, ele estaria certo. Mas a questão é que a gente quer calcular a raiz quadrada de um número qualquer. Então, embora o programa esteja em termos de sintaxe, né, se você copiar e colar essas duas linhas vai dar certo, só vai funcionar para o número 4 e a gente quer que funcione para qualquer número. D. Não é necessário usar a função square root porque o resultado é muito fácil. O valor é 2.
Tem sim que usar o square root, realmente. A raiz quadrada de 4 não precisaria calcular, é só colocar 2, mas a gente quer que o programa calcule qualquer raiz quadrada. Então, por isso a gente precisa sim da função square root. Aí diz que o programa não funcionará porque a função sqrt da raiz quadrada é direta da seguinte forma: x igual sqrt. Isso aqui tá totalmente errado, né? Nem faz sentido falar aí que a função aí sqrt é direta da seguinte forma, né? Isso aí nem sei o que quiseram dizer com isso, então não faz sentido realmente. E de qualquer forma não é chamar sqrt de 4, né? Tem que ser de um valor que você leu do usuário. Então, de qualquer forma aí está incorreta. Como vimos, o correto mesmo é o que está na alternativa A. O programa está certo em termos sintáticos, mas em termos do que ele precisaria fazer, você precisa dar um jeito de ele lidar com qualquer raiz quadrada, né? Então, você tem que colocar ali uma entrada, né, geralmente um input, para fazer o programa calcular para qualquer número a raiz quadrada. Então, finalizamos por aqui a resolução aí dos 3 quizzes das 3 videoaulas da semana 3. Espero que você tenha entendido e, como eu disse, considere assinar o nosso curso, né, de lógica de programação com Python. O link está aqui na descrição, também está no comentário fixado. E você vai aprender Python de verdade no nosso curso. Claro, se você ainda não é nosso apoiador classe A, o link também está aqui embaixo para você fazer ali a sua matrícula como nosso apoiador classe A para o eixo de computação. Espero então que você tenha entendido e até a próxima.